Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia nas mãos, você que está em casa também, que Deus te abençoe e que você mantenha também a palavra de Deus aberta aí no seu lar. Evangelho de João, no capítulo de número 15. Essa semana vamos pensar, vamos meditar sobre a oração funcional. A oração que a gente faz e ela dá resultado, ela funciona. Oração que tem resposta de Deus. E a gente precisa disso. Obrigado, Paulo. Dispensar os adolescentes, antes de a gente começar a palavra aqui, de 12 a 14 anos. A avó já tinha me entregado aqui o bilhetinho, eu esqueci de ler aqui. Os irmãos vão lá. Dudu está preparado ali com a palavra de Deus também hoje para ministrar a vida de vocês. Você que está aqui nessa manhã e não é a primeira vez, está trazendo contigo um adolescente de 12 a 14 anos, lá embaixo nós temos uma sala de estudo específica para eles. E no prédio, em frente, nós temos várias salas, na verdade, para as crianças. Você que está aqui com crianças também de 2 até 11 anos de idade, você pode pedir orientação para um diácono e ele te mostra onde fica a nossa escola infantil, tá? O nosso trabalho com as crianças. Enquanto os irmãos saem, a gente vai lendo aqui, a gente vai ganhando algum tempo na leitura bíblica e no culto. Evangelho de João, já encontrou aí? Capítulo 15, já encontrou aí? Verso de número 7. João 15, 7 está dizendo o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, chega a parte que a gente mais gosta, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedem o que quiserem, e vai ser concedido. É bênção ou não é? A gente fecha esse contrato de olho fechado. A gente aceita essa proposta de olho fechado. Só que, contudo, todavia, entretanto, não é tão simples assim permanecer em Jesus e tão simples assim permanecer as palavras dele em nós. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso amanhã. Pode tomar o seu lugar, pode se assentar. Graças a Deus, glórias sejam dadas ao Senhor. É claro, você sabe que quando nós falamos sobre oração funcional, mediante o que Jesus está dizendo, nós não podemos nunca nos esquecer da realidade de uma vida de oração. E talvez pareça chovendo molhado falar sobre oração no meio das pessoas que são sustentadas pela oração. No meio do corpo de Cristo, no meio dos cristãos, oração deveria ser já um ponto falado, como aquilo que Paulo disse. Olha, não quero ficar falando de novo as mesmas coisas para vocês. Deveria já ser um assunto fechado. Uma vida de oração consistente na vida de um crente devia ser um assunto fechado, mas não é. Estatísticas antigas, vocês talvez as conheçam, diziam que lá na América do Norte, a média de oração pastoral era de 10 minutos, de 10 a 15 minutos por dia. E aí a reprodução que as pessoas fazem é o seguinte: se os pastores estão orando de 10 a 15 minutos por dia, então os irmãos estão orando talvez a metade disso, 50% disso. Porque a palavra de Deus diz: como são sacerdotes, assim será o povo. Então a realidade de oração é uma realidade que a gente continua precisando tratar. Eu não quero que ninguém se exponha, mas pensa quanto tempo que você orou essa semana. Não é hoje, não foi ontem somente, que é o sábado, o dia que está todo mundo mais livre das atividades, durante a semana toda. Pensa de segunda a sexta, quanto tempo do seu dia você tirou para orar? Que você disse: não, agora é o meu tempo com Deus, é o meu tempo com o Senhor Jesus, agora é o meu tempo de encher o meu tanque, de estabelecer a minha conexão, é de me ligar na tomada do Espírito, é de ficar perto dele, agora é o meu tempo. Porque com certeza você, como eu, também precisa de que algumas orações que nós façamos sejam respondidas o quanto antes, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pelo menos eu preciso de orações que sejam respondidas para ontem. Mas se eu não estiver conectado em Jesus, ligado em Jesus, a gente fica orando pela mesma coisa 7, 8, 9, 10 anos e não tem resposta. Por que será? Se Jesus está dizendo aqui que tem uma resposta para tudo o que a gente pedir.
E não é resposta posterior, existem casos, é claro, batalhas espirituais, situações específicas e a vontade de Deus que a resposta demora para vir, mas não é para tudo. Não é para tudo. E a realidade da oração é trazida nisso. E se você tem uma vida de oração, digamos que todos os dias, um tempo de oração, a oração, eu aprendi, isso é algo tremendo, ela é dividida em 3 momentos. Momento onde a gente está falando com Deus sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. Primeiro momento da oração. É a oração que a gente sempre faz. É a oração de Deus, perdoa, porque essa semana eu cobicei o que não era meu. Deus, me ajuda com as minhas tribulações, me ajuda com o meu marido, me ajuda com a minha esposa, me ajuda com os meus filhos, me ajuda com o meu ministério, me ajuda, Senhor Jesus. Deus, a minha vida está no patinando o tempo todo, e estamos ali diante de Deus, falando da gente para Ele. Tempo de oração é gasto com isso, falando de Deus para Ele. Primeiro momento de oração, falando, Senhor Jesus, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu quero adquirir aquilo, eu quero comprar aquilo, preciso de uma direção para isso, preciso de uma orientação para isso. Estamos falando para Jesus, primeiro step da oração. O problema é que a gente termina a nossa oração no primeiro step de oração. Chegamos diante de Deus, ficamos lá 10 minutos dizendo: Deus, eu preciso, Deus me livra disso, Deus me guarda disso, Deus me perdoa disso, Deus me abençoa disso. Ai, graças a Deus, levantei 15 minutos, meu joelho está até doendo já, obrigado, Senhor Jesus, vamos lá mais um dia. Só que a gente parou no primeiro estágio. A gente não ouviu Deus, não teve resposta de Deus, não teve orientação de Deus, não ouvimos o sussurro do Espírito Santo. Deus não falou com a gente, somente a gente falou com Deus acerca das nossas próprias coisas. Ficamos ali, Deus isso, Deus aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. É intitulado isso como a carnalidade da oração, o momento carnal. O momento onde trazemos as situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida, para diante de Deus. Não está errado, tem que fazer parte e faz parte. Jesus, quando ensinou a oração, o modelo perfeito de oração, ele disse: dá-nos o pão nosso de cada dia. Está falando do nosso dia a dia, mas até agora não ouvimos a voz do Espírito. Até agora não ouvimos a voz do Espírito Santo. Até agora Deus não falou com a gente. A nossa oração não pode acabar aqui. Pediu, falou. Amém, Senhor, graças a Deus. Ufa, que dia de oração que eu tive hoje. Você não chegou no segundo estágio. Quem chega no segundo estágio de oração é aquele momento onde você começa a se calar enquanto você ora. É o momento onde você começa a perceber que essas situações desse mundo vão ficar nesse mundo. Que existe algo mais que você não recebeu, mas que você está ali diante de Deus para receber. E você chega no segundo estágio da oração. É onde você percebe que essas coisas já tiveram o lugar delas e começa a se quebrantar diante de Deus. A fala que você tinha, agora ela começa a virar um sussurro, um choro, uma lágrima, um quebrantamento. Você começa a se calar e começa a ouvir de longe, somente de longe, uma voz querendo falar com você. Você se aquieta porque é muito distante, você não consegue entender porque está longe, mas é a voz do Espírito vindo na sua direção. É o segundo estágio da oração. Muitos de nós não chegam nesse estágio porque parou no outro. A gente chega no segundo estágio e começa a se calar, a lágrima começa a escorrer sozinha, o corpo começa a tremer, a gente começa a entrar perto da presença do Rei. A gente começa a sentir que tem algo querendo falar com a gente, ministrar com a gente, ter um tempo com a gente, falar com a gente, e você fica ali naquele ambiente, você fica ali, você percebe que Ele está ali, você percebe que o Espírito Santo está ali, mas Ele ainda está calado. Está saindo de um estágio, está chegando no segundo estágio, até chegar no estágio real da oração, que é o terceiro estágio. Que é o estágio onde você já venceu as situações temporais, percebeu e agora você está diante do trono sendo ministrado por Deus, ouvindo o que Deus tem para falar com você, dialogando com Ele, recebendo de Deus orientação, exortação, correção, direção, recebendo de Deus tudo o que Deus tem para te entregar, tudo o que Deus tem para te dar.
Tem uma boa e uma má notícia. Qual que você quer primeiro? A Val quer a má notícia. A má notícia é que você não consegue fazer isso em 10 minutos. Não tem como você passar dessa trilha para esse lugar, até chegar nesse lugar em 5 minutos. A gente, por desencargo de consciência, diz: meu irmão, se você não tem tempo, ora 2 minutos, ora 5 minutos, mas isso é uma balela nossa. Porque se tem algo que você precisa ter tempo, é para passar por esses estágios, para chegar diante da presença do Rei. Diante da presença de Jesus em oração, para que Ele fale com você, ministre em você, toque o seu coração. A boa notícia é que isso está aberto para qualquer pessoa, para cada um de nós. Qualquer um de nós pode chegar à presença de Deus todos os dias e ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Qualquer um de nós pode ouvir essa voz tremenda que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que nos transforma. Mas isso não vai ser conseguido com 5 minutos de oração, 10 minutos de oração, nem com 15, meu querido irmão. Não dá para jogar no Excel o seu tempo de oração, não dá para você fazer uma planilha, não dá para você esquadrinhar, você tem que separar um tempo. Pastor, eu trabalho, eu chego às 7 horas no meu trabalho, eu saio às 18 horas, dá seu jeito. Qualquer um dos homens aqui que gosta de futebol, separa da sua semana, pelo menos 90 minutos da sua semana para assistir um jogo de futebol, sim ou não? Os palmeirenses estão todos animadinhos, né? Separam todas as semanas, que agora que eles estão ganhando, eles estão assistindo jogos todas as semanas. O Rediane já assiste do Atlético e do Palmeiras. Os mais jovens aqui, os mais novos aqui, eles gostam de um streaming, não gosta? Netflix, um Amazon Prime. Você põe uma série lá, é 47 minutos. Não é a série toda não, é um episódio. E a gente assiste. Tem gente que maratona. Não se identifique. La Casa de Papel em um dia. 10 episódios de 50 minutos. Não, vou maratonar em um dia. Quero acabar logo isso aqui. Mas eu não tenho tempo para orar, pastor. Orar é difícil, orar é complicado. Não, o difícil é ficar sem a resposta de Deus. O difícil é quando você chegar no vale de Aijalon e dizer: Deus, tem que parar o sol. Deus fala: mas eu nem te conheço, meu amado. Deus, para a minha vitória acontecer, precisa ter uma intervenção poderosa, mas você não tem currículo. Você nunca passou por aqui, como é que você quer que eu faça uma intervenção poderosa, necessária, momentânea? Responda, se você não tem histórico comigo. E a gente precisa de mais, porque a tribulação não avisa, a tribulação não manda carta. Ninguém sabe o que vai passar daqui 15 minutos, daqui 5 minutos. Ninguém sabe o que vai passar quando sair desse culto. Pode ser que a gente tenha um problema muito grave de saúde quando sair desse culto. Um acidente muito sério, uma perda muito grande, uma mudança em circunstâncias da nossa vida muito grande. E aí, meu amado? Sempre quando a gente recorre a alguém, quer dizer que a gente não está bem com aquele alguém a qual a gente recorre para que ela nos ajude. Se você recorre com alguém para poder orar por você, quer dizer que a sua oração não vai bem. A sua vida de oração não está bem, por isso que você recorre a alguém que você acredita que a vida de oração dele está em dia. Aí dentro da realidade de oração, você chega no que Jesus está dizendo. Você chega no aviso de Jesus aqui do versículo de número 7. Se vocês permanecerem em mim, o que é permanecerem em mim? Permanecerem ligados comigo. Nada funciona de eletrônico se não estiver ligado numa energia. Nós precisamos estar ligados ao Espírito Santo. Nada funciona se você não estiver conectado a algo. E nós precisamos estar conectados ao Espírito de Deus, à presença de Deus, estarmos conectados em Jesus. A oração só tem resposta se você está ligado a Jesus Cristo. A oração só vai funcionar se você estiver conectado com Jesus.
E pergunta para mim assim, Roberto, é qualquer oração que Ele vai responder? Pergunta. Sim, qualquer oração que Ele vai responder. Ele responde qualquer coisa. Ele tem resposta para tudo o que a gente precisa. E solução? Solução para tudo que a gente precisa. E saída? Tem saída para todas as situações que a gente precisa. Ele tem resposta para tudo. E tudo o que eu pedir, é tudo o que eu pedir que Ele vai me dar? Sim, tudo o que você pedir Ele vai te dar. Pastor, peraí, calma lá. Eu pedi um iPhone 3 já tem 13 semanas. iPhone novo Ele não me deu até hoje. Eu pedi um carro novo, eu estou andando com aquele Fusca do Maurício lá. Não estou andando não. É muito grande para a gente tirar barato. Eu pedi algo novo e Ele não me deu. Não, calma. É por isso que você precisa permanecer em Jesus. Porque quando você permanece em Jesus, Emanuel, quando eu permaneço em Jesus, Ele molda o nosso interior. A gente para de pedir coisas banais, por quê? Porque o próprio Espírito está trabalhando na nossa vida. A gente para de querer ser zóio grande, zoiudo e querer coisas materiais, por quê? Porque o próprio Espírito está trabalhando na nossa vida. A gente para de pedir coisas que não dizem respeito à nossa vida, porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Quando você está ligado em Jesus, você pede coisas que são concernentes ao coração de Jesus. E aí muda tudo, porque você tem a partir de então todas as suas orações respondidas, porque o seu coração se aliou ao coração de Deus. O que o apóstolo Tiago disse? Ele disse o seguinte: porque vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal, pedem errado, para gastar nos seus próprios desejos egoístas e nas suas próprias vontades. Fala para o seu irmão, você tem um pouquinho de egoísmo. Todo mundo tem um pouquinho de egoísmo. Todo mundo tem um pouquinho de egoísmo. Não, eu sou um ser angelical, pastor. Eu sou um ser perfeito. Eu sou totalmente altruísta, pastor. Meu filho passa fome, mas eu dou o que eu dou para meu filho para o filho do outro. Porque eu sou totalmente altruísta. Eu quero ver meu filho naquela pior escola que tem, Senhor, na Zona Norte. Mas o do filho do outro eu quero ver na melhor escola da Zona Norte, Senhor. Todo mundo tem um pouquinho de egoísmo. Todo mundo quer um pouquinho mais para si. Todo mundo quer um pouquinho mais para satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio eu, o seu próprio ego. Todo mundo quer um pouquinho mais para ele. E é aí que entra o fator de você estar em Jesus e Jesus estar em você. Quando Jesus está em nós, quando nós estamos em Jesus, Ele vai moldando essas coisas. Como uma catraca que ela vai girando até a hora que ela encontra a conexão e ela vai se encaixando uma coisa com a outra, ela vai mostrando uma coisa para outra e a nossa vontade passa a ser então a vontade de Deus. O nosso querer passa a ser então o querer de Deus. Jesus, quando Ele estava em Betânia, Ele disse: tudo o que eu peço, o meu Pai me dá. Por que tudo que Jesus pedia, o Pai dava? Ele diz em João, capítulo 10, ele diz o seguinte: porque eu e o Pai somos um. Ele está em mim e eu estou nele. Os judeus têm uma frase, ele diz o seguinte: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, Ele pode interferir nos meus desejos, nas minhas vontades. Jesus pode interferir nos seus desejos, nas suas vontades. Você é do amado, o amado é seu. Ele reina no seu coração. E a gente precisa abrir um parênteses aqui, porque estar em Jesus nem sempre é estar nas coisas de Jesus. Pastor, pelo amor de Deus, estou no ministério. Sou pregador, sou um ministro. Ricardinho ministrou aqui. Até agora não recebi nenhum convite para almoçar. Eu não sei se essa ministração não foi poderosa o suficiente, Ricardinho, ou se os irmãos estão com o coração duro. Até agora eu olhei para Dinorá, não falou nada. Eu olhei para o outro lado, tinha a nossa Adrília ali também, não falou nada. Eu fiquei olhando para os irmãos que eu sei que cozinham bem, ninguém falou nada. Mas tem até o final do culto para a gente se arrepender. Deus precisa ter acesso dentro de nós.
Abre comigo em Gálatas capítulo 2 aí. Manuseia a sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 2. Verso número 20. É um verso conhecido, vocês conhecem esse verso com certeza. Gálatas 2, verso 20 está dizendo o seguinte: eu fui crucificado com Cristo. É Paulo quem está dizendo. Agora, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Isso não nos exime de ouvir uns nãos de Jesus, de dizer, não, isso aqui eu não tenho para a sua vida não. Quando você quer apresentar algo para Deus, fala, não, isso aqui não, eu não estou nesse ritmo não. O apóstolo Paulo, você conhece o livro de Atos dos Apóstolos, algumas vezes ele quis ir a alguns lugares, fazer coisa errada, pastor, não, fazer coisa boa, evangelizar, pregar a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito está falando, não, Paulo, não. O Espírito o impedia, não há problema nenhum em receber a resposta não de Deus. Em Marcos 5 tem ali aquele ex-gadareno, aquele ex-endemoniado, melhor dizendo, aquele rapaz que foi liberto. Depois de todo o processo de restauração na vida dele, ele diz para Jesus, Jesus, deixa que eu vá contigo. Jesus disse, nananina não, volta para sua casa, volta para sua família, não há problema nenhum em receber não de Deus, quando o seu coração já está tratado por Deus. Mas e quando eu recebo o não de Deus, pastor, eu fico revoltado, quer dizer então que você não foi tratado ainda pelo Espírito de Deus? Porque o não de Deus é uma resposta salutar para a nossa vida, por quê? Porque a gente ainda traz um pouquinho de egoísmo dentro de nós. É bom que Deus fale não para a gente algumas vezes, para quê? Para Ele tratar da gente. Sempre quando alguém trata da gente e a gente se sente menorizado, desprezado ou injustiçado, quer dizer que temos ainda um problema de ego na gente. E quando Deus trata da gente, a gente fala, não, isso eu não aceito, Senhor. Espera aí, quem somos nós para falar que não aceita as coisas que Deus está trazendo para a nossa vida? Mas o Paulo disse, não, eu entendi que eu já estou crucificado com Cristo e em Cristo. Agora eu não vivo mais, não sou mais eu quem vive, agora eu vivo a vida que Jesus tem para mim. Por quê? Porque eu permaneço nele. Lembra o Salmo 84 que a gente começou o culto lendo? Permanecer o que é, pastor? Permanecer é fazer morada. Permanecer é ter um lugar. Nós não saímos da presença de Jesus nem por um instante da nossa vida. Nós estamos morando nele e ele está morando em nós. Nós permanecemos nele todo o tempo e ele permanece em nós todo o tempo. Ele não nos deixa, não nos abandona, nós também não os deixamos e não o abandonamos. Nós estamos nele e ele está em nós, trabalhando a nossa vida, mexendo com o nosso interior, ministrando o nosso coração. Meu querido irmão, meu querido amado irmão, se você permanecer em mim, foi o que disse Jesus. E é tremendo quando a palavra começa com um se, quando um pois, quando um mais. Por quê? Porque ele diz o seguinte, olha, depende de você, Regiane. Não depende de Jesus, todo o poder me foi dado. Depois você lê Filipenses capítulo 2, você vai perceber que agora Jesus, ele reina sobre tudo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo está sob o controle de Jesus. Então não é a respeito de Jesus isso aqui. Ele já tem poder, domínio, autoridade, ele já tem tudo. O cetro já está nas mãos dele. Ele já está no trono, no lugar que ele deve estar, ele já está exaltado, ele já está à destra de Deus Pai, ele já está no lugar dele. E agora, Raquel, se você permanecer em mim, está na tua mão, meu querido irmão. Não está na mão de Jesus, não, Jesus, se você quiser, ele está bom, te respondo, ele quer. Se o Senhor quiser, não, ele quer. Ele já disse, eu quero que isso aconteça, mas agora, se você permanecer em mim,
se você me botar para dentro do seu coração, se eu puder mexer nas suas emoções, nos seus sentimentos, mexer na sua vida, se eu puder trabalhar dentro de você, de dentro para fora, aí sim, você vai chegar no outro sim, mas eu estou no primeiro sim ainda. Se você puder ser mexido, eu faço parte de uma mentoria, que eu faço pela internet com os irmãos de um outro lugar, e ali uma das irmãs que estavam ali com a gente na mentoria, ela estava reclamando do marido dela. Eu achei que alguma coisa estava errada. Reclamando do marido, onde já se viu? Os maridos, eventualmente, 99,9% são bons. Sim ou não? Sim. Amém, graças a Deus por isso. Eu achei estranho, mas eu falei, vou ouvir por respeito, não é verdade? E ela começou a reclamar do marido dela, a falar os impropérios lá, e meu coração estava fechado para aquilo. E ela falou assim, mas sabe o que eu não fiz essa semana, que eu estava assim, com raiva do meu marido? Os irmãos, o que foi, irmã? Eu não orei. E aí o líder lá da mentoria falou assim, mas por que a irmã não orou? Ela falou assim, porque eu sei que se eu orar a Jesus, Ele vai falar para mim, perdoa. Ele vai falar para mim assim, esquece isso. Ele vai lembrar o que Pedro disse, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão. Eu sei que quando eu orar, o Espírito Santo vai poder mexer em mim, e aquilo não era a vontade dela, ela queria ficar com raiva. Ela queria uma semana de calça jeans todos os dias dormindo. Ela queria ficar longe, ela não queria conversar com ele, mas ela sabia que no momento em que ela ligasse na tomada do Espírito Santo, o Espírito Santo ia mexer dentro dela. Não sei se você está conseguindo entender a mensagem. Por que o nosso interior não é mudado? A nossa tomada não está ligada. Eu conheço uma pessoa, pastor, que ela já vai há 35 anos na igreja, todos os dias ela vai no culto, ela recebe oração, e ela ora, mas a vida dela não muda, ela não está ligada na tomada. Eu passo roupa na minha casa. Às vezes o Fel está no lugar de passar roupa, e eu passo e não está, aí eu olho para a tomada, não está ligada na tomada. Se tem algo no seu interior que não foi mudado ainda, é porque você não está ligado na tomada. Você ligar na tomada e ouvir os estágios, a voz do Espírito Santo, para que Ele possa permanecer em nós, e nós permanecermos nele. Meu querido, uma coisa eu sei, é muito melhor para a minha vida e para a sua vida, que Jesus tome as decisões. É muito melhor que Jesus fale o que Ele tem que falar, faça o que Ele tem que fazer, que você só se entregue para Ele. As dúvidas vão embora, os temores vão embora. E quando Ele fala algo que é ousado demais para o seu ser, você sabe, não sou eu quem vou fazer isso. E quando Ele fala algo que é pequeno demais para você, você submete aquilo, porque agora o que reina em você é a vontade de Deus, se vocês permanecerem em mim. E a segunda consideração aqui do texto de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, é o seguinte: se vocês permanecerem em mim, responsabilidade nossa, estarmos ligados em Jesus, com uma vida de oração, com uma vida de consagração. E eu poderia citar, já abri um parênteses aqui rapidamente também, sobre a nossa vida de jejum. Nossa vida de jejum. Também não se manifeste, mas a pergunta é, quanto tempo que você jejuou essa semana? Meus amados, deixa eu abrir meu coração para vocês aqui. Eu tenho 39 anos de idade. Já vivi algumas experiências, Wanda. Eu poderia te dizer com toda certeza, 80% delas foram experiências ruins. Em todas as áreas da minha vida. Ontem eu li umas estatísticas de que uma criança tem contato com pornografia aos 12 anos de idade. Só que essa estatística já é de anos atrás. Eu sei que agora esse número já caiu para 9 anos de idade. Se não tiver caído mais ainda. Você sabe como eu sei um caso que foi para a internet aí todo dia, uma menina de 13 ou de 11 anos grávida. Quem lembra desse caso? É 13 ou 11 anos? 11 anos. Que engravidou de um rapaz de 13 anos. Ou seja, com 11 anos de idade já estava com uma vida sexual. Cara, 11 anos de idade.
gente não tem nenhuma criança aqui, talvez nessa idade, para a gente poder mensurar o que é. É muito criança. É muito criança. Você imagina quando ela fizer a minha idade, 39 anos de idade, quantas experiências de vida ela já não vai ter tido e vivido. A gente sabe como é que estão as famílias em geral. Tudo descompensada, a maioria delas, uma grande parte delas, que dirá o mundo, o sistema, está tudo errado. Está tudo errado. Semana eu li uma notícia na internet que dizia assim, o filme tal que foi lançado agora está sendo acusado de ser masculinizado demais. Falei, caramba. Até ser homem daqui a pouco vai virar um problema. Não, sou homem, gosto de mulher, não, está errado. Não, porque não pode, porque o homem tem que ser no mínimo bissexual. Gostar de homem e de mulher. Daqui a pouco você dizer que o seu filho você não quer que o seu filho seja bissexual, trissexual, pansexual, transexual, vai ser errado, você vai poder falar isso. Porque é nessa pegada que vem o mundo. Aí eu falo, gente, vindo com tantas experiências de vida na família, na sua vida, em todos os sentidos. Cara, pensa nas emoções das pessoas. Como é que nós estamos nas emoções? Estamos bem nas emoções ou não? Estamos mal emocionalmente. Uma grande gama de pessoas com as emoções todas atrapalhadas, mexidas, transtornadas. Muita gente buscando o aparato médico, o aparato clínico para tratar as emoções. Você imagina você trazendo isso durante toda uma vida e do nada você se converte. Jesus entra na sua vida. É claro, é poderoso o que Deus faz, é restaurador. Mas o velho Adão sempre soube nadar. Sempre soube. E aí as coisas que você venceu, passa um tempo, elas começam a bater de novo na sua porta. Ei, lembra aquela palavra que a sua mãe te disse lá quando você tinha 7 anos de idade, que você não ia ser nada? Aí, ó. Ei, lembra aquilo que você viu lá na sua juventude, na sua vida adulta, tal? Ó. Lembra os sentimentos que você sentia, lembra o desprezo, lembra o menosprezo, lembra as tribulações, lembra as lutas, começa a bater na nossa porta. E como é que a gente vence tudo isso? Matando a nossa carne, jejuando. Ufa, pastor, que esse jejuei essa semana, hein? Ô, meu amado irmão, glória a Deus, pois conta como é que foi, conta como é que foi. Não, eu jantei umas 9h30 da noite, depois tomei o leitinho da noite, né, pastor, que ninguém é de ferro. Que horas, irmão? Umas 11h30 da noite. E aí, começou o jejum que horas? Começou o jejum meia-noite, pastor. E aí no outro dia, como eu não tinha muita coisa para fazer, eu acordei umas 7h30 da manhã, pastor. E aí eu fiquei em casa, porque tem que se consagrar, né, pastor? É verdade, né, irmão? E quando você entregou, não, deu meio-dia e entreguei meu jejum, pastor. Nossa, glória a Deus, pastor. Foi da meia-noite até o meio-dia, pastor, e olha, eu estou no fogo. Eu já me enganei também com isso. Peraí, você passou 6 horas dormindo depois que você se alimentou bem. Aí você acordou no outro dia, um pouquinho mais tarde do que o seu habitual. Você não fez muita coisa para não se desgastar, não passar mal. Aí você jejuou, sabe, 4 horas, 5 horas. E quando entregou, já foi lá e já se encheu de um monte de coisa, traquinas. Que eu preciso repor, né, Regiane? Preciso repor o que eu perdi no meu jejum, né? Meus queridos irmãos, para a gente permanecer em Jesus, para a gente ter oração que funciona, você tem que matar a sua carne. Para ter oração que funciona, você tem que matar a sua carne. E você mata a sua carne com jejum, você mata a sua carne com oração. E não é oração de 5 minutos, nem é jejum de meia hora. Você tem que incentivar você mesmo a poder fazer isso. E fazer para a glória de Deus. Tem algum enfermeiro aqui hoje? Tem algum abençoado aqui? Eu sei que a Denise está aí. Denise, quanto tempo eu tenho que ficar jejum para fazer uma endoscopia? Quantas? 12 horas? Misericórdia, irmão, nunca faça endoscopia na sua vida. Tem exames que são mais invasivos, não tem?
que necessitam de quantas horas de jejum? Pastor Oswaldo, Oswaldão, quanto tempo um jejum é o máximo? 24 horas para um exame? Irmãos, nunca faça os exames que exigem 24 horas de jejum, pelo amor de Deus. Por quê, pastor? Para não envergonhar a sua fé. Só para isso. Para não envergonhar a sua fé em Jesus. Porque se o médico falar para você assim, olha, Vini, fica 24 horas de jejum, porque amanhã você tem um exame para fazer. E você fica. E você não fica 24 horas em jejum para poder agradar o seu Senhor, matar a sua carne e vencer os seus desejos. Meu irmão, a gente não pode respeitar mais o médico do que a gente respeita o Espírito Santo. A gente não pode. A gente não pode respeitar mais o receituário do que a gente respeita o receituário da nossa vida. Não pode. Mas esse foi o mais que já tinha passado, né? Eu estou no outro mais aqui. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Nós temos duas definições de palavra de Deus dentro da palavra de Deus. Uma é a palavra logos, que é a palavra revelada, que é o Cristo, que é a palavra de Deus escrita. Tudo isso aqui é orientação, é direção para a nossa vida. E essa palavra aqui tem que permanecer em nós. Ela vai nos sustentar, ela vai nos ajudar, ela vai nos abençoar. Mas a palavra usada aqui, que eu quero trazer para a nossa vida, é a palavra rema. É a palavra revelada e direcionada para a minha vida e para a sua vida, Maurício. É a palavra para mim e a palavra para você, pastor Eduardo. É a palavra para a minha vida e a palavra para a sua vida, Denis. É a palavra revelada de Deus para nós. Se essa palavra permanecer em nós e nós vivermos de acordo com essa palavra revelada para a nossa vida, vocês vão pedir o que vocês quiserem e isso vai ser atendido. Quando a gente segue o que Jesus nos disse, nos entregou, a palavra que Ele revelou para a gente entra no rol das pessoas que tem ali as suas orações atendidas. Josué, capítulo número 1, Josué está ouvindo Deus falar para ele. Josué assume agora a posição difícil de ficar no lugar de Moisés. Josué, claro, ele diz, Senhor, quem tem condições de ocupar o lugar como de Moisés? Quem pode fazer isso? Deus fala para ele 3 vezes, não tema, não tema, não tema. E Deus fala, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, fica tranquilo. A palavra de Deus para a vida de Josué era essa, eu vou estar com você como eu estive com Moisés. E debaixo disso era que ele poderia viver qualquer coisa na vida dele. Por quê? Porque Deus responderia tudo o que Josué fizesse, porque ele estava debaixo da palavra de Deus. Josué começa abrindo o Jordão, como Moisés abriu o Mar Vermelho. Josué passa a seco pelo Jordão. Josué se encontra com as muralhas de Jericó, muralhas gigantescas, bem firmadas. Ele derruba as muralhas porque Deus disse para ele, eu vou estar com você. E tudo o que é necessário para cumprir aquilo que Deus te mandou fazer, quando Ele está com você, é cabo de Deus. É Deus quem age, é Deus quem faz. Meu querido, viva debaixo da palavra que Deus te entregou para você. E aí tudo lhe será possível. Fica debaixo do que Deus te entregou. Mas tem um momento da palavra de Deus onde, se eu não me engano, são os amonitas. Eles estão lutando contra Israel. E Josué diz, Senhor, ajuda a vencer essa batalha. Josué capítulo número 10. E quando chega ali, Deus diz, não, vai lá que eu os entreguei nas mãos de vocês. Vai lá que eu os dei para vocês. Vai lá que vocês vão vencê-los. Só que o dia estava findando, no deserto não se consegue enxergar à noite, não tem luz artificial. E aí Josué olha para o sol. O que manteria a vitória dele acontecendo era o dia. O que manteria a perseguição, a derrota, seria o dia. Ele olha para o sol e diz, você sabe, olha para o sol e diz, sol, pare no lugar onde você está. Meu querido irmão, quem pode responder esse tipo de oração? Quem pode resolver os nossos problemas? Quem pode dar resposta para quando a gente precisa? Somente o Senhor. E como Josué tinha um currículo, estava ligado à tomada, e a palavra de Deus estava sobre ele, o sol para. Não precisa ser metafísico para saber que se o sol parar por um só instante,
ou a terra, pouco importa. Se parar a translação, a rotação, qualquer coisa, tudo isso aqui desmorona. Mas Deus opera o impossível na vida de pessoas que estão permanecendo nele, na vida de pessoas que estão vendo debaixo da palavra dele, na vida de pessoas que estão cumprindo aquilo que Deus tem para cumprir, daquilo que Deus entregou para cumprir. Livro de Atos, capítulo 9, Deus se encontra com o apóstolo Paulo, uma luz vem dos céus a caminho de Damasco, lá no norte daquela região. Paulo está saindo para fazer perseguições, buscar cristãos, amarrá-los, sentenciá-los e matá-los, e Deus aparece para Paulo. E quando Deus aparece para ele, ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele reconhece a divindade de Cristo, ele reconhece quem ali está. E Deus fala com Ananias: Ananias, vai lá falar com Paulo, põe as mãos sobre ele, o abençoa. Aí Ananias responde para Deus: Deus, mas eu não vou lá não, esse cara é um perseguidor, esse cara, ele prende cristãos, ele mata cristãos. Aí Deus libera uma palavra, Deus diz: não, esse é um instrumento meu, fica tranquilo. Uma palavra revelada sobre a vida do apóstolo Paulo: eu vou levá-lo às nações, ele vai ser meu porta-voz aos gentios, ele vai ser aquele que vai levar a minha mensagem, a minha palavra para os reis desse mundo, para as pessoas desse mundo, para as pessoas desse sistema. E o Paulo, ele sai dali, daquele encontro com Ananias, batizado, abençoado, com os olhos abertos, e já sai pregando a palavra de Deus, trazendo um outro alvoroço, agora um alvoroço santo para a sua vida. Por quê? Porque ele está seguindo a palavra de Deus. E quando Paulo está pregando há muitos dias, e um jovem cai da janela, ele deita sobre ele, e o jovem volta à vida, porque ele está cumprindo aquilo que Deus disse para ele cumprir. E quando o barco vai naufragar, o Paulo disse: fiquem tranquilos, o meu Deus apareceu e disse que ninguém vai se perder, porque ele está cumprindo aquilo que Deus disse a ele. Meu querido irmão, na sua vida tudo vai se cumprir quando você ficar debaixo da palavra que Jesus te revelou. Pega isso, guarda no seu coração, se sustenta nela, fica firme nela, porque Deus não volta atrás nas coisas que diz. A gente tem que pegar aquilo que Deus nos diz. E as pessoas podem duvidar da gente, não tem problema. As pessoas podem achar que a gente não tem problema. A única coisa que muda a minha vida e a sua vida é viver debaixo da palavra que Deus entregou para a gente, aleluia. Não importa se as pessoas dizem: mas você não é isso. Eu não quero saber o que as pessoas pensam, eu quero saber o que Deus pensa. Eu não quero saber o que as pessoas dizem, eu quero saber o que Deus certa vez disse para mim, falou ao meu coração, ministrou para a minha vida. Porque a nossa vida, querido, não está nas mãos das pessoas, quem crê nisso? A nossa vida está nas mãos de Deus. É o que Deus diz que importa, é o que Deus ministra que vale a pena. É na palavra de Deus que nós estamos firmados, não na palavra de homens. Não somos sustentados por homens, levados por homens. O que Deus diz sobre mim, sobre você, é isso que importa, cristiano. É o que Deus diz que importa. O profeta Samuel, ele vai ungir Davi, capítulo de número 16, se não me engano, primeiro livro de Samuel. Ele vai e unge Davi. Só tinha algumas unções no Antigo Testamento, você sabe disso. Ou você era ungido sacerdote, ou você era ungido rei. Davi não foi ungido sacerdote, foi ungido rei na frente dos seus irmãos. O pai diz para ele: Davi, pega algumas coisas, leva para os seus irmãos no campo de batalha. Os 3 irmãos de Davi estavam seguindo Saul no campo de batalha. Davi pega, chega no campo de batalha, o alvoroço, você conhece bem essa história. De um lado está Golias, um homem de 2,90 m, um homem com a lançadeira na mão, um homem que seria capaz de assustar toda uma nação de guerreiros que era a nação de Israel. Do outro lado, todo Israel. E esse homem está fazendo impropérios, lançando desafios contra o povo de Israel. Davi chega no campo de batalha e ouve que já há 40 dias isso acontece. Há 40 dias, Golias diz: não tem homem desse lado aí. Se tem um homem só, um só que quer, que tenha culhão, que tenha coragem, que não seja temente, que seja destemido, vem lutar contra mim. Ninguém vai.
Davi, o que está acontecendo aí? O pessoal falou, Davi, está acontecendo isso, isso e isso. O irmão de Davi o enxerga nesse momento, Eliabe, se eu não me engano. Eliabe fala assim, você não deveria estar aqui. Eu sei que o seu coração é mau. Eu sei que você gosta dessas coisas, você gosta de fuzuê, você gosta de se aparecer. Sai daqui. O que ele foi ungido? Rei, é isso que Deus disse sobre ele, você vai ser um rei de Israel. O irmão disse, você não deveria estar aqui agora. Ele resiste firme debaixo da palavra de Deus, não, estou aqui. Deus me ungiu, Deus me chamou, Deus me capacitou. Ele desce mais um pouquinho, falam para ele, olha, falam para Saul, Davi está aí. Saul já conhecia Davi por causa do toque da harpa de Davi, sabia que ele era guerreiro, sabia que ele era bom, sabia que ele tinha muitas qualidades. Davi chega para Saul e fala, Saul, fica tranquilo, eu vou vencer o Golias. Saul diz para ele, não, você não tem condições, você é só um menino. Ele é um guerreiro preparado. Pela segunda vez, Davi ouve alguém dizendo para ele, você não pode fazer aquilo que Deus te comissionou para fazer. Davi diz, não, Saul, você não entendeu. Você não entendeu. Não é o seu escudo, não é a sua espada, não é a minha espada, não é o meu escudo, não é a minha armadura, não é nada disso, é uma palavra que eu recebi da parte de Deus. É isso que vai me levar a vencer o gigante, é a palavra de Deus. E Davi vai e deixa a armadura de Saul de lado, deixa as coisas de lado, chega de frente de Golias. Golias olha para ele, Ricardinho, e fala, quem é você? Eu sou um guerreiro, e você, quem é você? Olha para a sua estatura, olha para a sua fisionomia, olha para o teu semblante, olha para o teu histórico. A diferença é que Davi sabia quem ele era em Deus e que palavra que ele tinha em Deus. E ele diz, você vem a mim com lanças, com espadas e com escudos, eu vou diante de você com uma palavra. Se a palavra de Deus permanecer em você, se você acreditar que o que Deus te disse, Ele é capaz de dar cabo, se Ele prometeu paz para a sua vida, não é tribulação que vai roubar isso, porque Ele vai te entregar paz. Se Ele disse que você e a sua casa serviriam a Deus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os momentos, mas olhe para aquele que te prometeu. Se Ele tem promessa para a sua vida, e Ele tem promessa para a sua vida, se você tem uma palavra revelada sobre você, você pode crer, você pode acreditar que ela vai se cumprir. Se as minhas palavras permanecerem em vocês. Você reparou que o desfecho nem importa mais? Não importa mais. Então, pastor, quer dizer que eu vou ter as minhas orações respondidas? Não importa mais isso. Quando o seu interior foi trabalhado, quando está ligado na tomada, e quando tem uma palavra sobre você, ter oração respondida, é só fato da vida. São só sequências. São só sequências. São só sequências. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã, para que nós possamos orar a Deus, para que Ele nos abençoe com essa palavra. E antes de orar, meu querido, antes a gente também cantar aqui uma canção, eu queria convidar 2 grupos hoje, nessa manhã, para orarmos aqui na frente. Obrigado, Simone. Não é Covid não, tá? De tanto falar. Porque eu tenho 2 certezas. Uma certeza é, tem alguém aqui nessa manhã que precisa entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui hoje que precisa reconhecer, Jesus, me salva. Tem gente aqui que precisa pela primeira vez ligar-se na tomada do Espírito Santo. Se conectar em Jesus. Colocar a vida dentro de Jesus e colocar Jesus para dentro da sua vida. E tem o segundo grupo de pessoas aqui nessa manhã. Que é o grupo de pessoas que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Meus irmãos, eu não me importo em ouvir loucuras de Deus. Loucura aos meus olhos, coisas que eu olho o caso e penso, não, eu não dou conta disso aqui não. Eu não sou capacitado para isso aqui não.
Isso aqui, sinceramente, Senhor, é maior até do que todas as minhas expectativas mais malucas de todas. Não tenho problema de ouvir isso aí não, Marlon. Sabe por quê? Porque aquele que falou é o que vai cumprir. O que eu preciso fazer? Acreditar nisso. Ah, mas eu não quero compartilhar com ninguém. Guarda no seu coração, então. Guarda no seu coração. Porque aquele que falou é fiel para cumprir. E eu quero orar essa manhã com gente que tem palavra de Deus, mas que está com dificuldade de acreditar. Que tem uma rema, que tinha uma palavra sobre ele, mas ele olha para o lado e fala, peraí, eu não tenho nem diploma para isso. Olha para o outro lado e fala, mas eu não tenho conhecimento para isso. Olha para o outro lado e fala, eu não tenho nem amigo para isso. Eu não tenho quem proporcione as oportunidades para mim, eu não tenho quem dê um jeito nessa história. Não. Aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que disse que ia fazer, é o mesmo que vai cumprir.